Bom, se você clicou nessa aula, saiba que essa aqui é apenas uma das aulas do nosso curso completo da Hotmart. Lá você vai ter aula de todas as áreas, desde corporal, aula de harmonização facial, de intercorrência, de secagem de vasinhos, aula de tricologia, aula de fórmulas. Então é o curso mais completo que você possa imaginar. Então, se você ficou interessado, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo. E boa aula! Bom, galera, então vamos hoje dar continuidade ao nosso curso de harmonização facial e hoje a gente vai falar de um tema que ele é bem interessante e que, assim, apesar de ser algo simples, eu vejo que ainda traz muita dúvida para muita gente, né? Principalmente quem está começando aí os atendimentos, quem está aprendendo ainda a técnica de Botox, a diluição. A diluição, apesar de ser algo bem simples, não é tão simples quanto parece. E aqui a gente vai falar bastante coisa e no final da aula eu vou mostrar para vocês como que dilui. Então eu gravei um vídeo fazendo uma diluição e eu vou colocar aqui o passo a passo certinho, não tem erro, mas tem algumas informações que são extremamente importantes e a gente vai falar delas hoje. Primeira coisa que eu quero conceituar aqui com vocês a respeito da preparação da toxina botulínica é o termo chamado de liofilização. O que é essa liofilização? A liofilização é um processo de retirada de líquidos por congelamento. Então você congela ali uma substância, aquele líquido ali ele vai condensar, ele vai sair todo ali daquele produto e vai ficar como se fosse um pozinho, fica lá no fundinho do frasco. E aí isso é importante para quê? Para você conseguir armazenar aquele produto e conseguir transportar, né, do laboratório para a sua clínica, enfim. Isso traz mais durabilidade, mais eficácia aí para a toxina. Inclusive, quando você compra a toxina, dependendo da toxina, né, a maioria delas, você olha assim, parece que o frasco é até vazio, assim, né, fica só uma raspinha lá no fundo. E aí a gente precisa, então, restituir essa toxina, a gente precisa reidratar essa toxina para poder trabalhar com elas. E é exatamente isso que a gente vai aprender agora. Então, a reconstituição da toxina botulínica ela é feita com solução fisiológica 0,9% estéril. É bem importante que seja estéril, tá? Porque a gente sabe que é o soro fisiológico, né, o básico, só que existe o soro fisiológico não estéril. Então, tome muito cuidado para não preparar a toxina. Às vezes, tem esse soro aqui guardado, vou utilizar ele não é estéril. E aí você pode contaminar a sua toxina e é bem problemático isso. Então, tenham certeza de que é o flaconete do estéril, leve sempre isso muito em consideração. Outra coisa, não tenho ali a solução fisiológica ali, cloreto de sódio, né, o soro. Posso fazer com água de injeção? Eu já vi gente preparar a toxina com água de injeção. Poder você até pode, não vai mudar em nada o resultado ou a segurança do tratamento. O problema é que a água de injeção deixa a aplicação muito mais dolorosa. Então, se atente muito em relação a isso. Dê preferência sempre ao soro fisiológico. Aí, quando a gente fala em toxina botulínica, a primeira coisa que a gente precisa compreender é a ideia de unidade. Então, toda vez que a gente compra toxina, vem lá, unidades, tantas unidades, vou aplicar tantas unidades no músculo, enfim. Unidades, que é representada muitas vezes só pela letra U ou a letra UI. Na verdade, essa sigla UI, na verdade, é uma sigla para Unidade Internacional. E isso nada mais é do que a medida da sua potência daquela toxina, indicando a quantidade da substância injetada em um músculo para um efeito específico. Então, quando a gente fala de toxina botulínica, a gente vai se referir por unidade. Às vezes é engraçado que o paciente pergunta quantos ml vocês aplicam por sessão? Aí fala, não, toxina a gente trabalha por unidade. E aí normalmente, principalmente no rosto feminino, que é a musculatura um pouco mais fraca, vai uma média de 50 unidades, no masculino umas 70, 80 unidades. Claro, podendo variar de pessoa para pessoa, enfim. A gente vai ter uma aula só sobre os pontos, os músculos, e aí lá a gente vai discutir a quantidade de unidade que a gente aplica em cada um deles. Aqui hoje a gente vai focar somente na preparação, mas é importante que vocês entendam essa questão da unidade. Aí aqui, a maioria das toxinas elas vai vir dessa forma aqui de 50, 100 e 200 unidades.
aqui eu coloquei o Botox no exemplo, mas tanto na Bota, Botulift, Botulin, Xiaomi, a maioria, 99% delas vai ser sempre igual. A única que vai ser diferente é a Dysport, mas a gente vai falar delas mais pra frente. Então, normalmente a gente compra a toxina nessas caixinhas aqui de 50, de 100 e de 200 unidades. E aí, que nem eu falei pra vocês, normalmente a gente usa uma média de 50 unidades por paciente. Então, se eu comprei uma de 100 unidades e eu apliquei só 50 no meu paciente, eu posso utilizar as outras 50 no outro paciente? Pode, é só tomar cuidado na hora de você puxar o produto do frasco, de não ficar misturando agulha para não contaminar a amostra. Mas, em teoria, você pode usar a mesma caixinha para mais de um paciente, desde que ela não esteja contaminada. Tanto é que a de 200 unidades dá para você fazer aí de 3 a 4 pessoas com uma única caixinha, né? Então, isso não tem problema, não. Aí qual que é a forma de diluição? Existe uma diluição que é chamada de diluição molhada, eu acho esse nome até meio esquisito, mas é a diluição molhada que a gente chama de diluição 2:1, que é a que eu utilizo. A diluição molhada, então a 2:1, então eu sempre penso assim, é sempre o dobro. Então, numa toxina de 50 unidades, você vai diluir no dobro, 1 ml. Então, na de 100 unidades, 2 ml, na de 200 unidades, 4 ml. Basicamente é isso, é o dobro. Então, de novo, 50 unidades vai para 1 ml, 100 unidades, 2 ml, 200 unidades, 4 ml. Não tem segredo. Aí a Dysport, ela é um outro tipo de preparação, por isso que ela é diferente, tá? Ela usa uma cepa diferente, bactéria, enfim, ela tem uma outra forma de trabalhar. E assim, a aplicação é a mesma, tá? A forma de aplicar é a mesma, mas a diluição muda um pouco. Então, para facilitar, eu coloquei aqui como se a gente estivesse fazendo a mesma diluição da outra toxina, das outras marcas. E aí eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês. Então, aqui no caso, ela vem sempre em 300 e 500 unidades, tá? Mas assim, de novo, 300 unidades de Dysport é diferente de 300 unidades na Bota, de Botox, de Botulin, de Xiaomi, é diferente, tá? Então, normalmente ela é vendida no frasco de 300 unidades e no frasco de 500 unidades. Então, a de 300 unidades, vocês vão diluir em 2,4 ml. Então, lembra que na de 50 unidades, a gente vai diluir 1 ml, e aí 1 ml vai ter o quê? 50 unidades, certo? Cada 1 ml vai ser 50 unidades. Na de 200, na de 100 unidades, a gente vai diluir em 2 ml, então em 2 ml a gente vai ter 100 unidades. Aqui a gente não vai fazer da mesma forma, tipo, aqui em teoria seria 2:1, seria, sei lá, a de 300 a gente diluiria em 6 ml, se fosse igual às outras. Não é o caso aqui, a gente vai diluir em 2,4 ml. Porém, na hora de aplicar vai ser igual às outras. Então, se em 1 ml eu tenho 50 unidades, em 1 ml a gente tem 50 unidades, em 2 ml a gente tem 100 unidades, então 2,4 a gente vai ter a metade disso aqui de unidade. Então a gente vai ter 120 unidades, certo? Então é só você, na hora de aplicar vai ser a mesma coisa. A mesma coisa aqui, ó, de 500 unidades, ela vai ser diluída em 4 ml, eu tenho um volume de 4 ml. Se em 2 ml das toxinas a gente tem 100 unidades, aqui em 4 ml a gente vai ter 200 unidades. Então é sempre metade. Só pegar isso aqui, dividir no meio, que aí é a quantidade de unidades que vocês vão ter. Na dúvida, eu também coloquei um PDF aqui, aí só vocês lerem lá certinho. Mas não tem erro, gente. É 2,4 ml, vai ter 120 unidades, 4 ml, 200 unidades, porque é 2:1. Então é sempre metade. Não tem segredo. E na hora de aplicar a mesma coisa, né? Só na hora de preparar que vocês vão preparar diferente. Na dúvida, deixa anotado, copia lá certinho que não tem erro, gente. Não tem dificuldade aqui. Não botem dificuldade onde não existe, gente, pelo amor de Deus. Aí, nessa forma que a gente trabalha aqui, nessa diluição 2:1, tá vendo essa seringa aqui, ó? Daqui, do 1 pro 2 aqui, a gente tem 5 pauzinhos. Do 2 pro 3, a gente tem aqui, ó, 5 pauzinhos. Do 3 pro 4, 5 pauzinhos. Ou seja, são de 5 em 5. Cada tracinho desse aqui na diluição 2:1, que é a que a gente usa,
tem uma unidade de toxina. Então, vou aplicar uma unidade de toxina, acompanha aqui a setinha. Imagina que está aqui parado o êmbolo. Eu vou vir daqui para cá. Uma unidade daqui para cá. Mais uma unidade daqui para cá. Ah, eu vou aplicar 2 unidades. Imagina que o êmbolo está aqui agora no 2, aqui no grandão. Aí eu vou aplicar 1, 2. Parei aqui. Entenderam? Ah, eu vou aplicar mais 3 unidades. 1, 2, 3. Cada traço, uma unidade. Tranquilo. E a gente vai falar depois dos pontos. Mas eu quero que vocês entendam isso. Na diluição 2:1, cada traço aqui dessa seringa aqui de 1 ml, que tem são 5 traços, que é a seringa mais simples, uma unidade. Não tem erro. Aí existe uma diluição chamada de diluição a seco. Aí aqui começa a polêmica. Por quê? Os pós-graduado em comédia fala que a diluição a seco ela é mais segura. O que é a diluição a seco, primeiro de tudo? Lembra que na neurotoxina a gente dilui 2:1? Na diluição a seco vai ser 1:1. Então, por exemplo, vamos voltar agora aqui nessa diluição. Então, se aqui fosse uma diluição a seca, então aqui em vez de colocar 1 ml, eu colocaria meio ml. Na de 100 unidades, eu colocaria 1 ml. Na de 200 unidades, eu colocaria 2 ml. Basicamente é isso. E aí no dispor é a mesma coisa, vocês vão colocar metade. Então, se fosse um dispor, vocês iam colocar aqui na diluição a seco, em vez de 2,4, 1,2 e aqui ia ser 2 ml. E aí a forma de aplicar muda um pouquinho também. Isso é a diluição a seco. Aí qual seria a vantagem da diluição a seco em relação à diluição normal, né? A diluição 2:1? A toxina lá vai ficar mais forte por estar mais concentrada? Não, porque é dose dependente. Então, não tem nem discussão nisso. Em teoria, eles falam que é a mais segura. Por quê? Na hora que a gente aplica a toxina, ela forma um halo de ação. E aí, na diluição a seco, esse halo de ação seria um pouco menor. E aí, em teoria, seria mais seguro. Parece fazer sentido, mas não é. Não faz sentido nenhum isso. Não é mais seguro. Eu vou falar por experiência própria. Eu sempre trabalhei com a diluição 2:1. Trabalhei em uma clínica que eu tinha que fazer a 1:1, porque o pós-graduado em comédia lá usava, e aí todo mundo tinha que usar, né? Mas a 2:1, eu trabalho há 10 anos com toxina botulínica e eu nunca tive problema com a aplicação 2:1. Para não dizer que eu nunca tive problema aplicando toxina botulínica, eu tive 2 casos, mas eram variações anatômicas do paciente. A gente vai discutir esses 2 casos na nossa aula de intercorrência. Mas, assim, foram 2 casos que se eu tivesse utilizado naquela época a diluição 1:1, teria sido muito pior, teria sido muito mais trabalhoso. Vocês vão entender lá quando eu for explicar melhor. Então, assim, eu nunca tive problema com a toxina 2:1. Eu conheço muita gente também que nunca teve. E assim, você saber trabalhar com a toxina, você não vai ter problema nenhum. Ela não é menos segura que a 1:1. Tirem isso da cabeça. Quem falar que a toxina diluída em 2:1 é mais perigosa de trabalhar, não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando. Mas aí eu fiquei me perguntando assim, né? Não só tirou que a 1:1 é mais segura para estética, tipo... Na verdade, se você for olhar bem na forma de aplicar ela, você vê que ela, na verdade, ela é mais atrapalha do que ajuda. Você desperdiça a toxina e você vê que ela é muito mais difícil de você controlar ela. Quer ver por quê? Primeira coisa que eu acho que, inclusive, a 1:1 é menos segura. Olha aqui a diferença da seringa. A primeira seringa aqui, as duas são seringas de 1 ml, tá? A primeira seringa aqui, tá vendo que ela tem 5 traços entre um número e outro? E cada traço desse é uma unidade. Se eu utilizar essa seringa aqui para trabalhar com a diluição 1:1, cada traço dela agora vai ter 2 unidades. Então, assim, e um músculo que eu preciso colocar uma unidade só, que tem músculo que vocês vão ver na aula de aplicação, tem músculo que a gente coloca uma unidade só, como que eu vou colocar meio traço disso aqui? Então, já não consigo. Então, isso por si só já dificulta muito. Aí fala, não, mas aí tem essa seringa aqui que ela é própria para diluição a seco. Que realmente, onde eu trabalho, às vezes até tem essa seringa lá. Tá vendo que agora entre um número e outro a gente tem 10 pauzinhos aqui, ó. Então a gente tem esse. A distância entre eles é bem menorzinha. A seringa é a mesma, só que a diferença é que ela tem mais pauzinho desenhado. E aí cada pauzinho desse aqui na diluição 1:1 é uma unidade. Só que assim, o movimento do êmbolo tem que ser muito mais preciso, assim, porque a distância que esse êmbolo corre tem que ser muito menor para você conseguir colocar uma unidade só.
Até para colocar 2 unidades é meio complicado de você olhar aqui, confunde muito. Então, assim, a chance de você colocar uma dose maior onde você não deveria colocar, na diluição a seca é maior. Então, como que isso é mais seguro? Ai, mas o halo de ação... Não, eu já falei que o halo de ação não tem tanta diferença assim. Mas, assim... Ai, tem gente que argumentava assim, ai, mas o meu professor da pós, ele falou que a diluição a seca é melhor, que ela é muito mais... Nossa, meu professor da pós-graduação. Amigo, vou te falar uma parada. Tem professor... Vou falar mais perto do microfone aqui, ó. Tem professor da pós que não sabe nada, velho. Que não sabe porcaria nenhuma. Quer ver? Vou dar 3 exemplos aqui de coisas que eu vi pessoalmente, que eu presenciei, de professor de pós-graduação, tá? Na minha pós, eu vi uma professora falando que criofrequência emitia radiação ionizante. Professora de pós falou que criofrequência emitia radiação ionizante. Olha o nível do absurdo. Outro professor de pós, um desses professores que eu estou falando aqui ainda é médico, viu? Só para constar. Outro professor falou que hidrolipoenzimática era um puta de um tratamento. Hidrolipoenzimática. Entende o nível da loucura? Quem sabe da técnica sabe que está totalmente errado. Eu vi um outro professor de pós-graduação que inclusive defendia a diluição a seco, que falava que vitamina B12 era um puta de um tratamento para gordura localizada. Aí você vai me argumentar que meu professor da pós falou que é mais seguro. Eu já ouvi professor de pós falar que criofrequência é radiação ionizante, é uns absurdos assim. Então, assim, inclusive, eu duvido que eu tô falando também. Você não precisa confiar 100% em mim, não. Eu posso estar falando besteira também. Mas não é porque é professor de pós-graduação que ele sabe tudo, não. Tem muito professor de pós que não sabe nada. Tá ali, sei lá por quê. Então, assim, Então vamos entender. Vamos estudar, vamos aprender, vamos ver, vamos questionar para ver se realmente existe alguma coisa na literatura que fala a respeito. E aí eu tava estudando, claro que a gente tá falando de estética não tem muita pesquisa acadêmica, infelizmente, né? A gente sabe que falta mais estudo científico em qualquer área da estética, né? Mas eu achei, curiosamente, um estudo que testou, né, realmente qual que é a melhor diluição. E aí, eu lendo esse estudo, eu entendi que eu acho que onde saiu essa ideia maluca de que a diluição a seca ela é mais segura para estética. E aí eu vou explicar para vocês. Mas eu já vou garantir que não é, gente. Tira essa maluquice da cabeça. Porque, que nem eu falei, ela, por ser uma quantidade, um volume muito menor, atrapalha muito de trabalhar com a diluição a seca. Mas eu vou mostrar para vocês o estudo. E aí vocês mesmos tiram a conclusão de vocês. Claro, de novo, eu tô falando aqui de um estudo só, tá? Precisam de mais estudos. A gente sabe que a ciência não é feita com um único artigo, tá? Mas já é uma coisa interessante da gente raciocinar. Então, esse aqui é um estudo que vou deixar disponibilizado aqui na aula de revisão. Vou deixar lá junto com os artigos que normalmente eu uso para montar a aula. E se você estiver indo pelo YouTube, que eu vou disponibilizar essa aula lá grátis, eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo. Mas se não, é só vocês procurarem aqui, ó, por esse título, Estudo da toxina botulínica e sua diluição. Eu achei isso aqui lá no Google Acadêmico. E é um estudo bem interessante, tá? Eu gostei bastante. Então, eu não vou colocar tudo aqui, porque senão vai ficar muito extenso, mas eu vou resumir aqui para vocês o que esse estudo ele fez. Ele pegou 3 diluições diferentes da toxina. A diluição 2:1, a diluição 1:1, e ele utilizou também uma terceira diluição que eu vou ser sincero que eu nem conhecia, que é uma forma mais diluída ainda, você coloca mais soro. E aí ele testou em pacientes diferentes ali, e ele testou para ver se realmente isso influenciava tanto no efeito quanto na segurança. Aí, isso aqui, palavra por palavra, tirado do artigo, tá? Pode-se observar que os melhores resultados obtidos com a menor taxa de risco aconteceram na reconstituição da toxina botulínica com 1 ml de soro para cada 100 unidades, ou seja, diluição 1:1. Menor taxa de risco. Então já está dizendo aqui que foi a menor taxa de risco. A mais segura foi a 1:1. Perfeito? Então vai seguindo aqui. É a pessoa que tá... tá vendo? Eu falei! Por quê? Porque o pós-graduado em comédia, ele só lê o título das coisas. Mas vamos continuar aqui. Vamos chegar lá.
Embora, o que o artigo já vem dizendo na sequência, a reconstituição com 2 ml para ser unidades, ou seja, 2:1, também tem apresentado resultados satisfatórios. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, não acabou. A reconstituição realizada com 3 ml de soro para ser unidade, que é aquela mais diluída ainda, apresentou resultados insatisfatórios para o protocolo estético, sendo que não menos a ruga, ou seja, ficou tão diluído que a toxina espalhou ali, não pegou direito, não deu um resultado estético legal. Com relação à reconstituição com 2 ml e 1 ml de soro para cada 100 unidades de toxina, esses apresentaram resultados satisfatórios, porém, não foi possível observar grande dicotomia, ou seja, não foi possível observar uma diferença tão grande na aplicação e resultado dessas reconstituição. Ou seja, a diferença que eles viram foi em relação a de 3:1, 2:1, 1:1. Na estética não deu tanta diferença, eles não viram tanta diferença. Ou seja, não foi possível observar qualquer diferença significativa nos resultados estéticos dos pacientes. Ou seja, de 2:1, de 1:1, em relação ao resultado ali, não mudou nada. Foi a mesma coisa. E eles não tiveram nenhuma intercorrência nesse trabalho aqui. Então, não dá para dizer que uma é mais segura que a outra. Então, as duas foram seguras e as duas entregaram um resultado muito bom. Agora é aqui que entra o pulo do gato. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha que curioso. Quando falamos do protocolo terapêutico para a reconstituição da toxina tipo A, de acordo com as aplicações realizadas, a que foi obtido o resultado mais satisfatório foi a de 1 ml para 100, ou seja, de 1:1. Mas aqui, repara num ponto muito importante. Protocolo terapêutico. Protocolo terapêutico é diferente de protocolo estético. Quando a gente fala de protocolo estético, a gente está falando do quê? De linha de expressão, orbicular dos olhos, que normalmente a gente faz na clínica de estética, que é o que a gente está estudando aqui. Protocolo terapêutico é quando a pessoa vai trabalhar com bruxismo, quando a pessoa vai trabalhar com enxaqueca, que aí é um outro tipo de aplicação, aí é muito diferente a forma de trabalhar e não é o que a gente está preocupado aqui. A gente está falando de estética, protocolo estético. E aí, por que no protocolo terapêutico a de 1:1 ela é mais interessante? Isso porque, olha o que está escrito no próprio artigo. Se observa pela possibilidade de difusão, ou seja, dele espalhar mais o produto. Porque, diferente aqui, pois no protocolo estético, ou seja, no protocolo estético, são utilizados, em média, 2 unidades por ponto. Depende do ponto, a gente pode colocar até 3, 4 unidades, mas são pontos muito específicos. Normalmente são músculos mais seguros, tipo aqui do próximo. Mas normalmente testa, que é onde teoria pegaria aqui sobrancelha, são 2 unidades no máximo. Então, assim, a difusão de 2 unidades é muito pequena, a diferença não é tanta. Agora, num protocolo terapêutico, somente no músculo masseter, que é a masturbação aqui, ó, para quem tem bruxismo, eles aplicam 30 unidades. No músculo temporal para enxaqueca, 20 unidades. Então, quando você está falando de 30 unidades, a gente está falando do quê? Na diluição 2:1, a gente está falando de quase meio ml de toxina. Quando a gente está falando da diluição a seca, metade disso. Então, a chance disso espalhar, quando você coloca muito soro, é muito maior. E aí você vai pegar o músculo errado. Você aplicou numa seta, ele vai pegar no bucinador, vai pegar numa outra área. Então, assim, para esse volume de toxina, é importante que você coloque mais concentrado mesmo. Porque senão a chance de migrar é muito maior. Agora, para 2 unidades, tem necessidade de ser tão concentrado? Eu acho que não. O que significa, então, que devido à quantidade de unidades, é utilizada quase um frasco ampola inteiro, somente para 2 músculos. Então, por isso que é tão interessante você fazer mais concentrado. Aí, nesse caso, a diluição a seca é muito mais segura. Mas, de novo, a gente está falando de uma toxina terapêutica. Então, diante dos resultados apresentados, vale ressaltar que os protocolos terapêuticos e estéticos são diferentes. Isso aqui eu estou só resumindo, tá? Tem mais informações lá. Mas eles são diferentes. E aí, o que agora eu começo a raciocinar? Eu acho que algum profissional que viu
algo parecido sendo dito, falou, então a diluição a seca é mais segura. Tá quadrada. Isso a gente tá falando para toxina, para tratamento de toxina botulínica terapêutico, que você vai aplicar 30 unidades. Agora, como que você vai aplicar? Num ponto você precisa aplicar uma unidade, como você vai aplicar no seco ali, num traço minúsculo? Outra coisa, quando você tira a seringa de um ponto, é comum cair uma gotinha cair ali, desperdiçar, cair para fora. Quando a gente está falando de diluição a seco, você vai estar desperdiçando muito mais toxina. Mas cada gota de uma toxina diluída a seco é um desperdício muito maior. Então, assim, você vai desperdiçar a toxina, você não vai ter o mesmo controle ali na hora de aplicar, então você não vai ter a mesma precisão. E como a criatura vai me falar que a diluição a seco é mais segura? Porque leu um artigo por cima, não prestou atenção no que está sendo lido, porque viu que para tratamento terapêutico é mais seguro, e aí juntou o Lé com o Cré e falou, nossa, na estética também, olha só como eu sou doutorado em comédia. Cara, não dá, velho. A profissional da estética... Vamos estudar mais, gente. Vamos parar de ficar seguindo o protocolo de TikTok. Gente, profissional da estética, sai do TikTok, velho. TikTok é pra ver vídeo de gato, de cachorro, pra ver outra coisa. Vamos estudar sério, vamos parar de presepada, espalhar desinformação, pelo amor de Deus, gente. Vamos botar a massa cinzenta da cabeça pra funcionar, pelo amor de Deus. Não é à toa que vocês estão aplicando aí vitamina B12 por gordura localizada. Não é à toa que tem um profissional aí que lá tá lá, sempre aquele playboyzão assim na clínica, todo. Não, porque. Eu vou falar aqui, o antioxidante é maravilhoso. Aí fala qualquer merda lá, tudo errado. Gente, vamos entender da fisiologia, vamos ser mais criterioso, vamos ter mais lógica, estudar mais, sabe? Vamos dar mais atenção pra fisiologia básica, sabe? Pra parar de fazer besteira, pelo amor de Deus, gente. Mas é isso aqui é minha sessão de descarrego, porque eu canso de ouvir esse tipo de bobeira na clínica, assim, tipo, colegas meus, gente próxima, sabe? Que fica devendo esse tipo de besteira. Gente, chega, vamos aprender, vamos se dedicar a aprender, vamos aprender mais. Esquece TikTok, vamos abrir um artigo e aprender a ler o artigo. Não adianta também só olhar, tá vendo aqui, ó. Se a gente pega esse artigo aqui e argumentar que, não, olha aqui, eu tenho um artigo que vai mostrar pra você que a diluição a seca é mais segura. É pra aplicação terapêutica, pra estética, dá na mesma. Entendeu? E quem discordar de mim, que venha resolver comigo no soco. Certo? Aí aqui agora eu vou mostrar pra vocês a diluição. Aqui eu tô utilizando a toxina da marca Nabota. Então aqui eu abri a caixinha, tá? Esse sou eu. Ali no fundo é o meu colega de trabalho, o Bertoldo, a minha capivara. Aí eu peguei aqui uma seringa de 3 ml, uma agulha 22G, tanto faz o calibre da agulha, tá? Eu vou puxar, no caso aqui é uma toxina de 100 unidades, então eu tô puxando aqui 2 ml de solução fisiológica, né, de soro estéreo, no flaconete mesmo. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essa agulha, vou tirar o ar ali de dentro, é importante. E aí eu vou perfurar o frasco. Então ali, ó, tô puxando 2 ml bem certinho, então deixei na risca, 2 ml exato. Tá vendo? Tem 2 ml ali dentro. Aí agora eu vou tirar a agulha da seringa. Por quê? Porque vem no vácuo. Se eu colocar de uma vez, ele vai puxar de uma vez, vai fazer bolha, e aí isso pode tirar um pouco da eficácia da toxina. Enfiei a agulha. Depois que eu coloquei a agulha lá e já tirou o ar, aí eu vou rosquear a seringa. E aí eu vou injetar bem lentamente, deixando que essa solução fisiológica ela bata na parede do frasco e vai escorrendo suavemente para o fundo. Não repare nas minhas tatuagens de detento, tá, pessoal? Eu estou removendo essas tatuagens. Eu vou refazer essas tatuagens e eu vou ter uma aula de remoção, vocês vão ver. Como que é, o passo a passo. Tá bem interessante essa aula também. Aí agora eu faço levemente... Não chacoalhe o frasco, pelo amor de Deus. E tá pronta a toxina para trabalhar. Depois vocês vão ver eu removendo minhas tatuagens, tá, pessoal? A gente vai ter uma aula aqui só de remoção de tatuagem.
Aí agora alguém pode falar assim, lá, ele tá sem jaleco, na verdade eu trabalho de pijama cirúrgico, tá? Ele tá sem jaleco e ele tá sem luva preparando a toxina. Gente, primeiro de tudo, as luvas que a gente usa na clínica não é luva estéreo, tá? Não é luva cirúrgica. A luva é muito mais pra gente não entrar em contato com o sangue do paciente, enfim. Ela traz uma proteção ali pro paciente também, mas não é uma luva estéreo. Então, o ideal é vocês lavarem a mão. Aliás, o ideal é vocês lavarem a mão em qualquer momento, mas principalmente na hora de preparar ali a toxina, para evitar algum tipo de contaminação. Então, fui lá, lavei a mão previamente, não ia filmar lavando a mão, né? Mas não precisa estar de luva na hora de preparar a toxina. Na hora de aplicar, sim, mas na hora de preparar não tem necessidade. E eu não higienizei ali a boca do frasco porque ela vem lacrada. Então, já tá lacrada, já tá estéreo. Não também tem essa necessidade. Aí abriu ali, você vê, passo a passo, de novo. Abri, furei para tirar o ar, rosquei a seringa, injetei o soro levemente, 2 ml, porque é de 100 unidades, eu não vou fazer 1 para 1, porque eu não sou maluco. E tá pronta a toxina, já pode aplicar. Basicamente é isso. Não tem muito segredo não, pessoal. É só se atentar às quantidades. Aí aqui no caso, eu já vou levar pra geladeira, vai ficar lá, usei, já guardo na geladeira, porque nesse dia aqui eu nem usei tudo, usei só umas 40 unidades nesse momento aqui. Mas fez, preparou, guardou e depois deixa ali, eu deixo no máximo Eu não gosto de deixar muitos dias na geladeira, não. Então, normalmente eu já uso, eu vou aplicando. Mas se sobrar uns 7 dias aí, fazer um retoque, alguma coisa assim, não tem problema. Normalmente costuma funcionar bem. Então, basicamente é isso. E aí, cada toxina também tem ali a sua temperatura. Vocês têm que olhar isso lá na caixinha, realmente vem escrito. Mas não tem segredo. Vamos aqui então para nossas perguntinhas para nossa aula de revisão. Eu quero que vocês tentem responder, como sempre. E aí na nossa aula de revisão eu vou responder uma por uma, mas tente responder com as suas palavras, do seu jeito. Então, pergunta número 1. O que é a liofilização? Na dúvida, vocês podem consultar também o material que eu vou deixar disponível, tá? Questão número 2. O que é uma unidade de toxina botulínica? Resposta simples, objetiva e direta. Questão número 3. Qual o volume de soro utilizado para restituir uma toxina tradicional, né? Um Botox, uma Nabota, um Xiaomin, enfim. Aí vocês vão falar quanto que a gente vai utilizar na de 50, na de 100 e na de 200, que eu quero que isso fique gravado aí na cabecinha de vocês. Questão número 4. Qual o volume de soro utilizado para restituir uma toxina Dysport? A de 200 e a de 500. Tem um 5 sobrando aqui, mas ignora ele, tá? Foi erro de digitação. Questão número 5. Qual a diferença entre a restituição a seco e a molhada? Então, qual é a diferença básica entre elas? E a número 6. Qual a melhor reconstituição, na sua opinião, e o porquê? Inclusive, se você estiver no YouTube, você pode até comentar aqui de baixo, que eu quero saber o porquê, principalmente se você utiliza seco, né? Dá uma boa justificativa aí para utilizar a diluição a seco. Eu realmente estou bem interessado em ouvir. E se vocês não gostaram que eu falei mal da diluição a seco, de novo, só me pegar no soco. Estou esperando, certo? Então, é isso. Continue estudando, não caia na lorota de ninguém e espero vocês na nossa próxima aula. Um beijo molhado para vocês.